mundo fala que você tem que aprender a lidar com as suas emoções, mas será que você sabe o que elas significam? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre algumas das emoções e o que elas querem dizer para você. As emoções, elas mostram para a gente como a gente interpreta o que acontece ao nosso redor e prepara a gente para agir. Entender a função de cada uma ajuda a gente a focar na mensagem de que ela traz. Vamos então começar a falar sobre as emoções primárias. Elas são inatas e reconhecidas em qualquer cultura. Elas têm uma função biológica de sobrevivência. Você já assistiu o filme Divertidamente da Disney? Algumas dessas emoções, elas estão lá. Vamos começar pela raiva. O motivo pelo qual nós podemos sentir raiva é quando nós nos sentimos injustiçados, quando as pessoas invadem os nossos limites. Ela tem a função de mobilizar a energia para nos defender e para restaurar os limites que foram rompidos. Por exemplo, alguém vai e mexe nas minhas coisas e pega algo sem a minha autorização. Ou meu chefe me dá um feedback negativo por algo que eu não fiz. É normal eu sentir raiva nessas situações. Medo. O motivo pelo qual ele ocorre é quando nós nos sentimos ameaçados por uma ameaça real ou imaginária. A integridade é física ou psicológica. Ele tem a função de preparar o corpo para a proteção, luta, fuga ou congelamento. Ele nos mantém vivos ao evitar riscos desnecessários. Você já ficou parado na beirada de uma casa ou um prédio alto e sentiu medo? Tristeza. O motivo pelo qual ele ocorre é quando nós perdemos alguém, um objeto, ou uma ideia, ou um status. Ele tem a função de promover a reflexão e a recuperação. Ele sinaliza para o grupo que precisamos de apoio e nos ajuda a desapegar do que foi perdido para seguir em frente. A gente pode sentir tristeza quando a gente tem que lidar com a morte de alguém, ou, por exemplo, quando algo importante pra gente é perdido. Por exemplo, o meu colar que minha avó me deu, eu fui e perdi ele numa festa. Alegria. O motivo pelo qual ela ocorre é quando temos um ganho, alguma conquista, conexão com alguém. Ela tem a função de reforçar comportamentos benéficos e promover vínculos sociais. Ela indica que estamos no caminho certo para o nosso bem-estar. Quando a gente sai com os nossos amigos, a gente se sente como? Alegre. Quando a gente ganha um presente, como a gente se sente? Alegre. Nojo. O motivo pelo qual ele ocorre é quando a exposição a algo potencialmente contaminado, tóxico, ofensivo, físico ou moralmente, ele tem a função de rejeitar e protege o organismo de doenças e também mantém os nossos valores morais. Quando você vê um alimento estragado, você pode sentir nojo. Ou você pode sentir nojo de uma pessoa que, por exemplo, agrediu uma criança. Surpresa. O motivo pelo qual ela ocorre é quando algo inesperado ou súbito acontece. Ela tem a função de orientar. Ela interrompe o que estamos fazendo para que possamos focar a atenção e avaliar se a novidade é perigosa ou benéfica. Por exemplo, o meu chefe me chama na sala dele e me diz que eu fui promovida sem eu ao menos ter ideia que isso iria acontecer. Nós temos também emoções e sentimentos secundários, que diferente das emoções primárias, eles dependem da nossa relação com os outros e das normas da sociedade. Por exemplo, culpa. Por que nós sentimos culpa? Sabe quando a gente percebe que violou um valor nosso ou que a gente acabou fazendo mal para alguém? É aí que ela surge. Ela tem a função de nos impulsionar para a reparação. Ela é aquele empurrãozinho para pedirmos desculpas ou corrigirmos um erro. Quando você diz algo que machuca o teu parceiro, você pode, por exemplo, se sentir culpado. Vergonha. Por que nós sentimos? É aquele peso de nos sentirmos expostos ou inadequados diante dos outros, como aquele medo lá no fundo de sermos excluídos do grupo. Ela tem a função de atuar na nossa preservação social. Ela nos faz querer nos esconder para evitar julgamento, mas também serve para nos alinhar ao que as pessoas esperam de nós. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma apresentação de trabalho e acabo errando, eu posso me sentir envergonhada por isso. Inveja. Por que nós sentimos? Ela surge quando nós desejamos muito algo que o outro tem, ou quando nós sentimos que a vantagem de outra pessoa diminui o nosso próprio valor. Ela tem a função de estimular a competição e o nivelamento. Ela pode servir como uma motivação para a nossa melhora pessoal. Por exemplo, meu vizinho comprou um carro novo.
Acho que eu senti inveja. Ciúme. Por que sentimos? É aquele medo desconfortável de perder um vínculo que é importante para nós ou para uma terceira pessoa. Ele tem a função de atuar na proteção de vínculos. O objetivo aqui é manter a proximidade e a exclusividade naquelas relações que consideramos vitais. Por exemplo, suponhamos que uma mulher, ela flerte com o meu parceiro. Natural que eu sinta ciúmes. Orgulho. Por que sentimos? É o reconhecimento do nosso próprio valor ou de uma conquista que batalhamos para realizar. Ele tem a função de fortalecer a nossa autoestima e status. Ele reforça a nossa autoconfiança e mostra para o grupo quais são as nossas competências. Suponhamos que eu consegui formar no curso que eu tanto queria. Eu estou orgulhosa de mim mesma. Ansiedade. Por que a gente sente ansiedade? É a nossa percepção de uma ameaça que ainda vai acontecer, algo incerto. Diferente do medo, que é imediato, a ansiedade ela projeta o risco lá na frente. Ela tem a função de nos colocar em estado de preparação e vigilância. Ela tenta antecipar os cenários negativos para que a gente consiga planejar soluções antes mesmo do problema aparecer. Por exemplo, suponhamos que eu tenho que fazer uma apresentação amanhã, mas eu estou com medo de errar. É normal eu ter ansiedade. Frustração. Por que sentimos? Ocorre quando o caminho em direção ao nosso objetivo é interrompido ou quando nosso esforço não traz o resultado que a gente esperava. Ela tem a função de nos forçar a uma reavaliação de estratégia. Ela avisa que o método atual não está funcionando e que precisamos mudar de tática ou parar de gastar energia com algo que não vai mais para frente. Por exemplo, suponhamos que eu estou contando com a venda do meu carro e o cara combina certinho comigo, mas ela não dá certo. Eu vou me sentir frustrada, afinal de contas eu precisava daquele dinheiro. Decepção. Por que sentimos? É aquele descompasso entre o que a gente esperava de positivo e a realidade negativa que aconteceu, seja com um evento ou com alguém. Ela tem a função de promover o ajuste de expectativas. Ela nos ajuda a atualizar nossa visão de mundo para que a gente não cometa o mesmo erro de julgamento no futuro. Por exemplo, suponhamos que eu acho que uma pessoa é minha amiga, aí eu vou e descubro que a pessoa falou mal de mim. Desprezo. Por que sentimos? Surge quando percebemos que alguém ou algo como inferior, indigno ou moralmente abaixo dos nossos padrões. Ela tem a função de criar hierarquia e exclusão. Serve para mantermos distância de pessoas que consideramos prejudiciais aos nossos valores e ao nosso status. Suponhamos que eu sei que um cara, ele bateu numa mulher. Eu posso sentir desprezo por ele e querer me manter afastada. Gratidão. Por que sentimos? É o reconhecimento de que recebemos um benefício valioso que não veio só do nosso esforço, mas da generosidade de outra pessoa. Ela tem a função de gerar reciprocidade. Ela fortalece os laços sociais ao criar aquele desejo de retribuição, garantindo que o cuidado continue circulando entre nós. Suponhamos que uma pessoa me prestou um dinheiro no momento que eu estava doente. Eu posso me sentir muito grata por essa pessoa ter me ajudado num momento difícil. Compaixão, empatia. Por que nós sentimos? Ao observar o sofrimento de outra pessoa e conseguir se identificar com aquela dor. Ela tem a função de gerar coesão e cuidado. É o que motiva a gente a ajudar o outro, algo essencial para a nossa sobrevivência como espécie que depende de cooperação. Suponhamos que eu sei que uma pessoa ela está passando por um momento difícil financeiramente, ela está doente e eu tento ajudar da forma que eu posso, tanto financeiramente como com a minha presença. Interesse. Por que sentimos? Pelo qual ela ocorre é quando a exposição de informações novas, lacunas de conhecimentos ou ambientes desconhecidos. Ela tem a função de exploração e aprendizado, garante que o indivíduo adquira novas habilidades e recursos que podem ser úteis no futuro. Eu posso ouvir falar sobre uma profissão nova, ficar interessada e com isso eu vou buscar mais informações sobre essa profissão. Vulnerabilidade. Por que sentimos? Ocorre quando nos expomos emocional ou fisicamente e existe um risco real de sermos rejeitados ou feridos. Ela tem a função de criar intimidade. Por mais que seja desconfortável, ela é a única porta para conexões profundas. Sem ela, não existe confiança real entre duas pessoas. É quando
eu acabo sendo exposta, por exemplo, fico doente diante de outra pessoa, erro e falo para outra pessoa, ou permito que essa pessoa veja, ou aceito a ajuda de outra pessoa. Humilhação. Por que sentimos? Ser rebaixado injustamente ou ter sua dignidade ferida publicamente. É mais intensa que a vergonha, pois geralmente envolve a ação de um terceiro. Ela tem a função de mostrar que você foi injustiçada socialmente. Ela te alerta para a necessidade de restaurar o respeito próprio ou se afastar de ambientes abusivos. Por exemplo, eu não consegui formar na minha faculdade, fui reprovado numa matéria, e o meu primo, publicamente, ele vai e me lembra disso. Com sarcasmo, com ironia, tentando fazer eu me sentir mal. Remorso. Por que sentimos? É parecido com a culpa, mas com um foco profundo na tristeza, pelo dano que causamos e naquele desejo de que o passado pudesse ter sido diferente. Ele tem a função de promover uma transformação de caráter, enquanto a culpa foca em reparar o ato, o remorso ele foca na nossa mudança interna, para que a gente nunca mais repita o erro. Por exemplo, eu traí o meu parceiro e acabei perdendo aquele relacionamento, ele não conseguiu se reerguer por isso, e eu sinto remorso por isso. Indignação. Por que sentimos? Surge quando presenciamos uma injustiça cometida contra outras pessoas ou a violação de um valor moral que consideramos universal. Ela tem a função de mobilizar a justiça coletiva. É a nossa raiva direcionada ao bem comum, motivando ações para proteger quem não pode se defender sozinho. Por exemplo, eu vejo uma pessoa sendo racista com uma outra pessoa. Eu posso acabar me sentindo indignada com a situação e tentando fazer alguma coisa para proteger essa pessoa que sofreu racismo. Tédio. Por que sentimos? Pela falta de estímulo, repetição excessiva ou pela sensação de que o que estamos fazendo agora não tem nenhum significado. Ele tem a função de nos empurrar para a busca pelo significado. O tédio é o motor da inovação. É o cérebro dizendo para você buscar algo novo ou ser mais criativo. Estou em casa sem fazer nada, não consigo encontrar nada que eu possa fazer. Pode ser um momento que eu me sinto entediada. Nostalgia. Por que sentimos? É aquela lembrança de momentos passados, cheios de afeto, misturado com a consciência de que aquele tempo já ficou para trás. Ele tem a função de dar continuidade à nossa identidade. Ela ajuda a manter o senso de que nós somos ao longo do tempo e serve como um consolo emocional em fases de mudança. Quando eu lembro de quando eu era criança, das minhas brincadeiras, que nostalgia que eu sinto. Satisfação. Por que sentimos? É a percepção de que nossas necessidades básicas e os nossos desejos imediatos foram finalmente atendidos. Ela tem a função de gerar pausa e recuperação. Diferente da euforia, o contentamento permite que o nosso corpo saia do modo busca e entre em um estado de repouso para economizar energia. Por exemplo, quando a pessoa que trabalha comigo, ela consegue concluir um projeto e eu percebo que ela conseguiu concluir todos os itens que eu esperava. Esperança. Por que sentimos? É o desejo que algo positivo aconteça, mesmo quando as chances parecem incertas ou desfavoráveis. Ela tem a função de nutrir a resiliência e a persistência. Ela impede o nosso colapso diante das dificuldades, mantendo a gente ativo em busca de soluções quando a desistência parece ser o caminho mais lógico. Eu estou procurando emprego e eu acredito que eu vou encontrar. Insegurança. Por que sentimos? Vem da falta de confiança em nós mesmos, nas nossas habilidades e na estabilidade de algo externo. Ela tem a função de promover cuidado e verificação. Ela nos força a revisar nossos planos, estudar um pouco mais ou buscar garantias antes de darmos um passo arriscado. Amanhã eu tenho uma palestra para apresentar e eu estou insegura, por isso eu vou estudar o máximo possível para eu conseguir concluí-la com êxito. Confusão. Por que sentimos? Acontece quando as informações que recebemos não batem com o que já sabemos. É um conflito de dados na nossa cabeça. Ela tem a função de gerar um aprendizado profundo. A confusão sinaliza que o nosso modelo mental atual precisa ser atualizado, forçando o cérebro a trabalhar mais para resolver o problema. Eu estou num relacionamento e eu não sei se eu gosto ou não do meu parceiro. E por isso eu me sinto confusa. Angústia. Por que sentimos?
É aquela sensação de aperto ou inquietude diante das incertezas da vida ou de escolhas difíceis que não tem uma resposta clara. Ela tem a função de auxiliar na tomada de decisão. A angústia nos avisa que estamos em um momento de transição importante e que precisamos assumir a responsabilidade pelo caminho que vamos escolher. Eu recebo a proposta de emprego em uma outra cidade e eu não sei se eu vou ou não, por isso eu estou angustiada. Alívio, porque sentimos. É o que sentimos com o fim ou interrupção de um estado de dor, ameaça ou tensão emocional. Ela tem a função de promover a regulação do sistema. Ela sinaliza ao nosso corpo que ele pode finalmente desligar o modo de alerta e entrar em fase de recuperação. Eu estou aliviada porque consegui bater a meta do mês. Admiração. Por que sentimos? Ocorre quando reconhecemos uma habilidade, virtude ou conquista excepcional em outra pessoa. Ela tem a função de servir como modelagem. Ela nos motiva a aprender com o outro e desenvolver estas mesmas qualidades em nós mesmos. Eu admiro muito a minha professora de psicopatologia. Desespero. Por que sentimos? É a percepção de que todas as rotas de fuga ou soluções para um problema crítico foram fechadas para nós. Ela tem a função de forçar uma mudança radical. No limite, o desespero nos empurra a abandonar estratégias antigas e tentar algo completamente novo e arriscado que não tentaríamos em condições normais. Eu simplesmente estou desesperada porque eu não tenho dinheiro para pagar as contas deste mês. Incompetência. Por que sentimos? Quando percebemos que não temos habilidade ou conhecimentos necessários para realizar uma tarefa que esperam de nós. Ela tem a função de ser um alerta para o nosso desenvolvimento. Ela indica que há um buraco entre onde estamos e onde queremos chegar, impulsionando a gente a buscar treino e estudo. Eu acho que eu não sei fazer o meu trabalho direito e me sinto incompetente por isso. Incapacidade. Por que sentimos? É a sensação de que, independentemente do nosso esforço, não temos recursos para mudar uma situação agora. Ela tem a função de gerar aceitação ou mudança de foco. Ela serve para interromper o gasto inútil de energia em algo que não pode ser resolvido, nos forçando a buscar ajuda ou mudar de objetivo. Eu não me acho capaz de aceitar essa promoção e fazer aquilo que eles esperam de mim. Fracassado. Por que sentimos? É a nossa avaliação negativa de um resultado após termos investido muito tempo e energia em algo. Ela tem a função de promover descarte de estratégia. O sentimento de fracasso serve para marcar aquela experiência como negativa, para que o nosso cérebro não repita os mesmos erros táticos no futuro. Eu me sinto fracassada porque o meu casamento terminou. Timidez. Por que sentimos? É o medo de sermos julgados como incompetentes ou inadequados em situações sociais. Ela tem a função de exercer cautela social. Ela nos faz observar mais o ambiente antes de agirmos, evitando que a gente cometa gafes que poderiam levar à exclusão do grupo. Eu não vou falar muito porque eu estou tímida. Por que sentimos? É a nossa percepção de que não nos encaixamos nas normas, nas expectativas ou no ritmo de um grupo ou ambiente. Ela tem a função de nos levar a uma busca de identidade. Ela sinaliza que estamos em um lugar que ressoa com nossos valores ou que precisamos ajustar o nosso comportamento para pertencer àquele sistema. Eu me sinto inadequada perto dos amigos do meu irmão. Arrependimento. Por que sentimos? É quando nós olhamos uma escolha passada e percebemos que outra opção teria sido melhor, geralmente acompanhada daquele pensamento: e se? Ela tem a função de promover o caminho. Ele dói para que o cérebro grave a lição e a gente não tome decisões impulsivas em situações parecidas no futuro. Eu descobri que meu namorado me traiu e fui e traí ele. Por isso, eu estou me sentindo arrependida. Euforia. Por que sentimos? É uma alegria intensa e súbita, geralmente ligada a uma grande conquista ou alívio de uma tensão extrema. Ela tem a função de atuar como recompensa ao sistema. O cérebro libera uma carga de dopamina para garantir que a gente tente repetir esse comportamento vitorioso mais vezes. Eu estou eufórica porque eu recebi um aumento. Agora me conta, quais dessas emoções você já sentiu?
Deixa seu comentário aqui embaixo para a gente continuar proseando sobre esse assunto.